Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Vamos para mais uma noite de meditação na Santa Palavra de Deus, na sã doutrina de Deus. Aqui vos mesmo eu vos falo, Alexandre Gregório, ministrando a palavra de Deus. Ministrando a palavra de Deus. Que hoje trago esse tema sobre o batismo nas águas. E sendo assim, todos aqueles que se batizam hoje, no tempo de hoje, nas águas, uns se batizam em rios, outros se batizam em piscinas, outros em lagos, outros em banheiras, e tudo isso vão chamando de batismo. Sabendo nós que João Batista, batizou Jesus, desceu até as águas do nosso Senhor Jesus no Rio Jordão, Mas hoje, no tempo de hoje, muitos fazem isso em piscinas, em lagos, em rios. E o tema é: o batismo nas águas anula a cruz de Cristo, a morte de Cristo. Antes de nós começarmos com essas palavras, que são em muitos livros que eu vou estar trazendo para os nossos irmãos, em 1 Coríntios, em Mateus, em Atos dos Apóstolos, em Hebreus, Romanos, Efésios, Tito, 1 João e Gálatas. Mas antes de tudo isso, vamos orar a Deus, fazer uma breve confissão ao nosso Senhor Jesus. Senhor Deus Pai, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas do universo, venho aqui, ó Pai, pedir que o Senhor venha estar ministrando sobre mim a sua sã palavra, fazendo-me usar como instrumento teu, ó Senhor, que venha passar para nossos irmãos em Cristo Jesus a sua santa palavra, a sua sã doutrina, que é boa, perfeita, suave e agradável. Que com essas palavras que o Senhor vem colocar na minha boca, ó Deus maravilhoso, peço-te permissão para tudo isso. E o Senhor venha estar enviando essas palavras para os nossos irmãos, e eles venham estar meditando fortemente e reconhecendo que a palavra de Deus é uma só. Não é nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. A sã doutrina do nosso Senhor é uma só. Não é nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Sabemos que por aí espalhado, cada espaço tem a sua sã doutrina, mas não. A sã doutrina de Deus é uma só. E assim, ó Deus, eu te agradeço por essa confissão em teu nome, que o Senhor já está nos alimentando com a tua boa, suave, perfeita palavra. Amém. Então, meus irmãos, agradecer ao nosso irmão aí, Luciano, aí do Vale das Palmeiras, daqui do bairro do Cristo, João Pessoa, Paraíba, meu companheiro também de trabalho, Que Deus venha estar abençoando nosso irmão Luciano, sua família, que reside aqui próximo à minha casa, no Vale das Palmeiras, bairro do Cristo. Que Deus possa tocar grandemente com essas palavras que há de vir, você e sua família, meu irmão Luciano, e os demais que há de ver, Quero agradecer também a várias pessoas que logo há poucos minutos atrás me mandaram convite pelo Facebook, o pessoal da Bahia,
pessoal do Ceará, Fortaleza, Pernambuco. Quero agradecer a todos. Então vamos lá. Quero começar com nossos irmãos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Vocês que tiverem com a sua Bíblia em casa, abram e meditem junto comigo. Vamos crescer junto na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentio, o seu apóstolo, o apóstolo dos gentios, traz para a igreja de Coríntios algo muito importante. Sabemos que foi o João Batista, que desceu Jesus às águas e desceu os demais às águas, né? O Jesus foi até a ele e ele desceu Jesus até as águas. Vejo que o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, o apóstolo que tinha a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, não teve nenhuma revelação dada por homem nenhum, e sim por Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porquanto Cristo não me enviou para batizar. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, para levar o seu Evangelho. Olha que maravilha. Vamos lá. Não por meio de palavra de sabedoria humana. Não por meio de palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Olha só, o apóstolo Paulo traz essas maravilhas para nós que somos gentios no tempo de hoje. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Vamos ver lá o que o 11 diz. Versículo 11, do mesmo capítulo 1, 1 Coríntios, versículo 11. Retiro-me. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existe discórdia entre vós. Paulo trazendo essas maravilhas, essa palavra para os povos de Coríntios. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existe discórdia entre vós. Versículo 12. Refiro-me ao fato de um vos afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e o outro: eu sou de Pedro, e o outro ainda: eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio. Esse versículo, capítulo 1, versículo 12, refiro-me a fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto outro sou de Apolo,
eu sou de Pedro. Olha só, o que vemos hoje, meus irmãos? Vemos que há homens batizando do lado, homens batizando do outro, homem batizando do outro lado, e assim vai. O que acontece? Os nossos irmãos ficam divididos, estão divididos. Não, eu pertenço a dominação tal e meu líder é Pedro. Eu sou de denominação tal e o meu líder que me batizou é Fausto, é João, é Luca, é Mateus, é Batista, é Francisco, e assim vai. Então, ora, acaso Cristo está dividido? Cristo está dividido? Vamos ler o 15. A fim de que ninguém venha alegar, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. 16. É certo que batizei também os da casa de Estéfanes. Além destes, não me recordo se batizei algum outro irmão, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então veja que Deus, através de Jesus, nosso Senhor, graça e paz, meu irmão Elias Paulo, ele não enviou Paulo para batizar ninguém, mas para levar o Evangelho, para levar o seu Evangelho. Então, meus irmãos, eu vou chegar até num ponto sobre a anulação do que muitos estão fazendo no tempo de hoje, anulando a morte de Cristo na cruz, anulando. No mesmo livro de 1 Coríntios, vamos agora para o capítulo 15. Capítulo 15, versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. O que acontece, meus irmãos? Acontece que o sistema religioso, o sistema mundial religioso, fala que o Cristo ressuscitou ao terceiro dia, mas só em espírito. Só em espírito. Então, os 40 dias que o Jesus Cristo ressuscitado passou entre os discípulos, foi só em espírito. Não foi em carne, foi só em espírito. Isso é que o sistema mundial traz. Mas, meus irmãos, lembro eu, e a palavra diz, que o nosso irmão, discípulo de Jesus, Tomé, não acreditava que o Jesus tinha ressuscitado e estava ali entre os discípulos. Mas veja nós que o próprio Jesus, reunido ali com os discípulos, já ressuscitado, pegou a mão de Tomé e botou até a sua ferida no corpo. Aquela ferida que o romano furou ele com a lança.
E logo depois, o Cristo ressuscitado pegou a mão de Tomé e colocou nas suas feridas dos punhos, onde foi cravado o escravo. Então, veja que o Cristo ressuscitado ressuscitou ao terceiro dia e ainda passou 40 dias com os seus discípulos. Olha que maravilha! Como o sistema religioso não traz isso para os nossos irmãos, ainda esperando a segunda vinda do Filho do Homem. Não é esse tema que eu estou trazendo para vocês sobre a segunda vinda. Isso eu ainda vou trazer esse tema para vocês futuramente. Mas o tema que é o batismo nas águas anula a morte de Cristo. Veja lá no versículo 29, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não o ressuscitam, por qual razão estão se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, porque estamos expondo a perigos o tempo todo. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? Por qual razão isso? Por qual razão? Você veja que eu vou chegar lá, viu? Eu vou chegar lá. Vou chegar lá na palavra de Deus que fala grandemente, irmão, em Cristo Jesus, só há um só batismo, meus irmãos. Não há nem dois, nem três, nem quatro. Há um só batismo, há um só Senhor e há uma só fé. Há uma só fé. Irmão, abra seus livros lá em Mateus. Capítulo 3, versículo 11. São Mateus. Capítulo 3, versículo 11. O batismo nas águas anula a cruz de Cristo. Anula a morte de Cristo. Muito fazendo isso se torna a morte de Cristo em vão. Anula a morte de Cristo. Lá em capítulo 3, versículo 11 de Mateus, diz: Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Veja que João, ao falar isso, irmão, você quando começa a meditar e mergulhar, não flutuar nessas palavras, meus irmãos, é forte, é abençoada quando você deixa essa palavra entrar em sua mente. Aí a sua mente vai descauterizando e perguntando: por quê? Aonde eu congrego? Por quê? Aonde eu congrego
o meu líder, né? Muito diz isso, o meu líder espiritual não me passa isso. Irmão, aprenda. Líder só há um, que é Cristo. Ele é o líder de toda a igreja. E a igreja é você, a igreja sou eu. Aquele espaço onde nós se reúne, onde você se reúne, não é chamada de igreja. E muito menos de templo. Ali é um espaço físico que o homem fez, o homem levantou. E ele não habita ali, irmão. Ele só está naquele espaço, naquelas 4 paredes, quando a sua igreja está lá. A palavra é bem clara. E o Espírito Santo de Deus não habita em templo feito pela mão do homem. E sim habita em vós, habita em mim, habita em você. Quero desde já agradecer ao nosso irmão Francisco Menezes Bezerra Camussa. Eita, nome comprido. Graça e paz, eleito do estado do Pará. Eita, paraense. Glória a Deus. Nossa irmã Geralda Leite. A paz do Senhor, irmão Alexandre. Graça e paz, minha irmã. Vamos lá. Mateus 3, versículo 11. Onde eu estava, né? Isso? Onde eu estava. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso, que era Jesus. Então Jesus, quando foi para aquela cruz, que derramou todo o sangue por nós, por mim, por você, ali, meu irmão, nós fomos batizados pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro. Ali sim aconteceu o verdadeiro batismo do nosso Senhor Jesus Cristo em mim e na sua vida. Em mim e na sua vida. Vamos para os Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Irmão, eu não estou aqui jamais para me engrandecer, e sim para me diminuir e engrandecer, fortalecer, expandir a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós diminua e só Ele, que é o nosso líder, cresça. Vanilda Lima. São muita gente, né, de vários estados que estão aí me acompanhando, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 24. Versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 24 e o 25. Vamos lá. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. 25. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las dos seus pés. Nosso irmão Elias Paulo mora em Açailândia, Maranhão, São Luís do Maranhão. Versículo 24, vou repetir, viu, meus irmãos, para nós meditar junto nele. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 24.
Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Então esse tipo de batismo aí, esse descer as águas, foi para o povo de Israel, para o arrependimento dos maus atos deles. Arrependimento. Arrependimento. Eu fico regozijado, meu irmão, para poder ter essa sabedoria, né? E graças a Deus, há menos de 2 meses, a minha mente foi descauterizada através dessas maravilhas que o sistema religioso não traz para a igreja, não traz para os nossos irmãos. Então você veja que tudo isso tem que ser passado. E hoje, meus irmãos, e centenas de irmãos espalhados em todo o Brasil, está expandindo essa graça, essa maravilha de Deus, fazendo que a mente do nosso irmão venha se libertar desse sistema mundial, desses lobos devoradores, que só pensa de estar com aquele espaço lotado, em vista de arrecadar, irmão, isso aqui, ó. O espaço que nós reúne, centenas de pessoas já se reúnem, são espaços, irmão, e a igreja de Deus se reúne para assim nós passar o nosso conhecimento da graça de um para o outro. Mas esse negócio de abrir CNPJ, quem abre CNPJ é empresa, é instituição, fazendo que nossos irmãos venha pegar os seus 10% que você ganha mensalmente e está aplicando naquele local dado ao líder daquele local. E brevemente também estarei trazendo esse tema sobre o dízimo. Não, mas peraí, mas os irmãos falam que eu estou fazendo a minha parte e o que ele faz é problema dele. Epa, tá errado. Tá errado. Você não está dando a Deus, está dando ao homem. Está indo para a mão do homem. O que Deus te deu é teu, meu irmão. O que Deus te deu é teu, é tua, minha irmã. O Deus que nós servimos é o Deus do ouro, é o Deus da prata. É Ele que nos dá a condição, a saúde, o fervor de trabalhar todos os dias, de nos levantar, de dar a nós o fôlego de vida, para nós conquistar o nosso objetivo. Mas veio um homem, veio um lobo devorador, que se diz ser líder, se diz ser pastor, e como que é seu, por lhe atormentar com coisas das práticas da lei de Moisés, e esquece da graça, esquece que tu, eu, vivemos debaixo da graça, fomos salvos pela graça, mesmo sem nós merecer, mas Ele nos salvou, nos salvou. Em brevemente estarei trazendo esse tema sobre o dízimo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e o 38. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? O 38. Orientou-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só. Foi João, veio com esse batismo de arrependimento, que isso ainda era no tempo da lei de Moisés. E aqui Pedro já fala: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quando se fala em Jesus Cristo, você está falando do Cristo ressuscitado. Do Cristo ressuscitado. Temos que ter esse entendimento de que quem foi para a cruz foi o Jesus de Nazaré, o Messias. E ao ressuscitar, ele já se torna o Cristo ressuscitado, o Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós. Esse é o versículo 39. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então veja que Deus, Ele tem um chamado em sua vida e na minha vida. O chamado em minha vida não foi de homem nenhum daqui da face da terra. Não. Irmão, comigo foi diferente. Não sei se aconteceu com os irmãos da mesma forma que aconteceu comigo. Eu vivia numa religião católica, respeito os católicos, nada contra. Ele segue as doutrinas dele, apenas faço só respeitar. Mas o chamado da minha vida não foi do homem, e sim de Cristo, através do seu Espírito Santo que habita em mim. Que disse: olha, Alexandre, a partir de hoje tu vai me seguir, vai andar nos meus caminhos. Eu não andava, irmão. Eu não andava. Fez um ano agora, dia 4 de agosto, eu comecei a seguir a Cristo, andar no caminho dele, sem me desviar nem para um lado nem para o outro, graças a Deus, graças ao Espírito Santo dele que habita em mim. Então me regozijo por isso, glorifico a Deus pelo propósito, pelo chamado que Ele tem em minha vida, por esse dom, não meu, mas sim dele, enviado a mim, de ter essa sabedoria, de ter chamado, de levar a graça do nosso Pai, e não de levar, irmão, a lei de Moisés para canto nenhum, mas sim a graça de Deus, que ela é boa, irmão. Ela faz que nós que levamos a graça de Deus faça tirar os fardos pesados de muitos e pôr fardo leve. Fardo leve. E aos poucos, irmão, eu creio e já profetizo que muitos, como já tem em vários estados do Brasil espalhado, vão se descauterizando a sua mente aos poucos, como assim foi com a minha. Mas a minha foi rápido demais, irmão. A minha, Deus me pegou de um jeito tão maravilhoso que só em um mês, de madrugada, Ele me libertou minha mente e abriu realmente, tirou realmente a escama dos meus olhos e fez eu conhecer essas maravilhas e entender o que Ele quer dizer. Entender o que Ele quer dizer. Irmão, corremos nós lá para Hebreus. Corremos nós lá para Hebreus, capítulo 9, versículo 24, 25, 26, 27 e o 28. Glória a Deus, Jesus. E quero lhe dizer algo, meus irmãos que estão aí me vendo pelo Facebook. Muitos chamam nós de loucos. Vocês sabem disso. Vocês que vivem na graça, da mesma forma que eu vivo, muitos nos chamam de loucos. Muitos nos chamam de herege. E outro, irmão, é mais forte. É mais forte. Muitos nos chamam de anticristo. Vocês creem, irmão? Isso acontece comigo, não sei com vocês. Por eu trazer
essas maravilhas de Deus. Através do apostolado, da epístola do nosso Paulo, o seu apóstolo dos gentios. Fico triste, irmão, por muito estar querendo estar na posição de judeu, meus irmãos. De judeu. O Jesus, ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não os receberam. E nós, como hoje gentios, recebemos o nosso Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. Não vemos ele, mas sentimos ele grandemente. Eu sinto, você sente grandemente. Vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 28, que diz: pois Cristo não adentrou em um santuário erguido por mãos humanas. Uma simples ilustração do que é verdadeiro, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no santo dos santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que aguardam. Olha essa passagem em Hebreus, que fala que ele há de aparecer a segunda vez, não mais para eximir o pecado, não mais para trazer o pecado, mas para brindar salvação a todos os que aguardam. Essa palavra, o sistema religioso, traz ainda para o tempo de hoje, esperando essa vinda, mas que está bem claro, aparecerá pela segunda vez. Então ele apareceu pela segunda vez para o seu discípulo ou não apareceu? Olha só, apareceu ou não apareceu? A segunda vinda do Filho do Homem aconteceu ou não aconteceu? Eu falei anteriormente sobre isso aí, que o próprio Jesus Cristo ressuscitado passou 40 dias com os seus discípulos. Ressuscitou ao terceiro dia. Oh, glória a Deus, aleluia. Você veja que é lindo você entender o contexto, entender o que ela quer dizer. Pela segunda vez aparecerá. A primeira vez, a primeira vinda, foi quando o próprio Deus gerou o Jesus no ventre de Maria. Nasceu o Messias, nasceu o menino Jesus. E a segunda vinda do Filho do Homem foi na ressurreição, meus irmãos. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ficou com seus discípulos ainda 40 dias. E como o sistema não passa isso? Não passa essa clareza para o nosso irmão. Como isso? Com o interesse de quê? Eles não passam isso. Com o interesse de quê? Eles não passam isso, meu irmão. Vamos para o começo, para o versículo 24. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas. Uma simples ilustração do que é verdadeiro, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus
em nosso benefício. Então você veja que o próprio Jesus, o próprio seus discípulos, ele não pregava, ele não levava o evangelho do nosso Pai em tempo erguido pela mão humana. Ele não fazia isso. E o que você vê hoje, meus irmãos, aqui onde eu moro, nas proximidades, é garagens, é box, é espaço e mais espaços, com placa de denominação, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Era tão bom, meus irmãos, e realmente aquele espaço onde aquele povo se reúne, aquela igreja se reúne, viesse com essas maravilhas, com essas graças de Deus, com essas pérolas preciosas. Aí sim, era a igreja de Deus. Era a igreja de Deus. Não o espaço, não as paredes, mas sim aquelas pessoas que se reúnem em igreja de Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 6. Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Glória a Deus, aleluia. Você veja, meu irmão, eu fico maravilhado com tudo isso. E creio que nossos irmãos que estão aí acompanhando a minha live daqui de João Pessoa, Paraíba, para Maranhão, Pará e outras cidades aí, Fortaleza, Bahia, Pernambuco, nossa cidade aqui vizinha. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 6. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Porquanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto, versículo 7, porquanto todo aquele que morreu já foi justificado pelo pecado. Vocês vejam que quando eu trago essa palavra para alguns irmãos do sistema, ainda preso mentalmente pelo sistema, eles traem algo lá de João, que diz: aquele que não diz que é pecador, engana a si mesmo. Mas o João não podia dizer ao contrário, que ele vivia debaixo da lei. De João, de João que dissesse ao contrário. De João. Então veja que Jesus, ele aniquilou o pecado. Quando você fala aniquilou o pecado, ele destruiu o pecado. Ele levou todos os nossos pecados. Então, como o Jesus leva todos os nossos pecados, e muitos acham ainda pecador hoje. Espera aí,
Jesus Cristo levou ou não levou lá na cruz todos os nossos pecados? Irmão, se eu estou com o meu carro na minha garagem, eu pego meu carro e empresto a um colega meu. Ele levou meu carro. Se ele levou meu carro ainda está aqui, como? Como é isso? Eu empresto meu carro para um colega meu, ele leva meu carro da garagem, tira meu carro da garagem e leva meu carro. Que possibilidade esse meu carro ainda vai estar na garagem se o meu colega levou esse meu carro emprestado? Então, meus irmãos, Jesus Cristo levou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Ele levou, irmão. Levou todos os nossos pecados. Levou todos os nossos pecados. Levou todos os nossos pecados. Deixa eu ler aí. Eu vou dar continuidade em Hebreus capítulo 10. Mas antes eu vou ler aí esse versículo muito importante que o nosso irmão Elias Paulo colocou aí, que eu já tinha compartilhado com alguns irmãos essa passagem, que é muito forte. É muito forte essa passagem, mas ao mesmo tempo é maravilha, meus irmãos. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, o nosso irmão Elias Paulo colocou aí, eu já tinha compartilhado com muitos sobre essa passagem. Amém, meu irmão Elias Paulo? Olha só. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Veja, esse texto que fala, portanto, que os filhos compartilham de carne e sangue, né, condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja que naquele tempo da lei de Moisés, muitos eram atormentados. Se não cumprisse algo que Moisés determinasse, Deisiane Rodrigues, graça e paz, minha irmã, muitos eram açoitados, muitos eram atormentados, e depois morte, meu irmão. Era desse jeito, era morte. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse. Ele destruiu a lei de Moisés, aniquilou a lei de Moisés. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo aqui é um adjetivo. Destruiu ou não destruiu? Eu estava compartilhando algo com um irmão do trabalho sobre isso aí, sobre um prédio. Eu gosto de pregar assim, em cima de exemplo, para poder os irmãos ir realmente libertando as suas mentes. Tem um prédio erguido de 20 andares. Então aquele prédio é embargado pelo Ministério Público, pelos órgãos competentes. E aquele prédio tem que ser destruído, tem que ser derrubado. Então os órgãos vão e destroem aquele prédio, desaba aquele prédio, destrói aquele prédio. Então você veja que quando o prédio é destruído, já não existe mais prédio. Como o órgão destrói algo que está erguido, cai por terra, é destruído. Tem como algo ser destruído ainda existir? Não, meus irmãos, não tem. Foi destruído, aniquilado, derrotado. É isso, meus irmãos. É isso. Se você for trazer essas maravilhas para alguma congregação,
para alguma congregação, eu te digo algo, te digo algo, te digo algo. O líder daquela congregação, ele manda desligar logo seu microfone, manda logo você parar, porque ele não traz isso, ele não traz essas maravilhas para realmente esclarecer a mente dos nossos irmãos, para realmente esclarecer a mente dos nossos irmãos. Obrigado, meu irmão Elias Paulo, pelo Hebreus 2,14. Vamos lá para Hebreus capítulo 10, versículo 28 e o 29. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Versículo 30. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e o outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 32. Contudo, lembrai vós dos primeiros dias, em que depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Versículo 33. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Foram ofendidos. Foram ofendidos. O versículo 26, no capítulo 10 de Hebreus, diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente preste a consumir todos os inimigos de Deus. São cartas que o apóstolo Paulo traz ao povo de Hebreus, aos povos romanos, aos povos de Éfeso. E, meu irmão, isso tem que ser esclarecido, isso tem que ser passado, tem que ser passado para os nossos irmãos. Para os nossos irmãos. Corremos nós lá para Éfeso. Corremos nós lá para Éfeso. Capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz o apóstolo dos gentios. Eu vou concluir. São exatamente 10 horas e 15 minutos. Eu vou concluir com essa passagem de Efésios, capítulo 4, versículo 5. E se isso for realmente passado para o sistema, a casa cai. A casa treme. As paredes se balançam. As paredes se balançam. O batismo nas águas anula a cruz de Cristo. Veja só. Eu ia ler o 5, mas eu vou ler do primeiro até o 5. Vamos lá. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos,
que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando vós uns aos outros em amor. É isso que eu faço, meus irmãos. Todas as manhãs, no ônibus da empresa que eu trabalho, essa palavra da graça que eu venho trazendo. Com mansidão, com humildade, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando vós uns aos outros em amor. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. O versículo 5 conclui. O versículo 5 conclui de uma forma tão grandemente que veja que o sistema traz hoje dois tipos de batismo. O batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas. Algo que era feito lá no tempo da lei de Moisés, praticado lá naquele tempo, para o arrependimento. Sendo assim, o sistema faz isso para você descer o velho homem e quando subir, nasce um novo homem. Irmão, se eu tivesse conhecido isso antes, jamais eu tinha descido, eu tinha mergulhado naquele rio. Porque banho por banho, eu tomo no meu chuveiro em casa. Banho por banho, eu tomo no meu chuveiro no meu quintal. Banho por banho, eu tomo em qualquer praia. Para lavar só minha carne, eu tomo banho em qualquer lugar, irmão. Mas que pena quando eu vim conhecer isso depois. O sistema traz o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. Mas olha o que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo diz. Efésios capítulo 4, versículo 5. Deisiane Rodrigues, Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Eu vou ler, irmão, eu vou ler isso aí para a senhora, para nós concluir. Deixa eu concluir isso aqui, ó. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Era para que está escrito assim, ó. Era para que está escrito assim, para tudo isso que está acontecendo hoje ser válido. Há vários senhores. Há uma só fé. Isso não é de nós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. E 2 batismos. Era para estar assim, mas não está. Então, não estando assim, eles estão acrescentando algo que não pode. Estão fugindo do contexto bíblico. Estão fugindo da sã doutrina de Deus. Da sã doutrina de Deus. Está bem claro, irmão. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor. Não há vários senhores por aí. Não há vários. Só há um Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor e nada me faltará. O homem, assim, deixar de faltar algo para ti. Mas o nosso Senhor Jesus jamais. Há uma só fé. Há um só batismo. Não há 2, 3, 4 batismos. Há só um batismo. Há só um batismo. Não venha dizer que tu fosse batizado por ter uma voz linda. Ah, tu fosse batizado por... É dom, irmão. É dom, irmã.
Se tu louva bem, é dom de Deus. Se tu prega bem, é dom de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo habita em nós. É Ele que faz tudo isso acontecer perfeitamente. Porque a nossa carne, a nossa matéria é falha. Agora o Espírito Santo de Deus que habita em nós é perfeito. É perfeito. Então, irmão, que nós devemos ser erguidos, guiados pelo Espírito e não pela carne. Deixa eu ler com a minha irmã Deisiane postou aí. Deixa eu puxar aqui. Timóteo. Mais uma epístola do nosso abençoado Paulo. Irmã, é 1 Timóteo ou 2 Timóteo? Me diga aí, minha querida. Primeiro Timóteo ou 2 Timóteo? Me diga aí, nossa irmã Deisiane Rodrigues. Glória a Deus. É, irmã. E ainda julga, não? Ainda julga Deus por falta de conhecimento. É verdade. Tem que buscar. Tem que buscar. Buscar o conhecimento de Deus. Muitos dizem, não, eu vou buscar a face do Senhor no monte. Não, eu vou para a casa do Senhor. Ei, deixa eu dizer, tu é a casa do Senhor. Tu é o templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Primeiro Timóteo, vamos lá. Capítulo 1 Timóteo capítulo 4, versículo do 1 ao 5, vamos lá. Vamos ler. Como já dei o nosso irmão Geraldo Moraes. Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebido com ações de graças pelo que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Você veja que essa epístola paulina, tem que ser trazida, tem que ser falada, tem que ser pregada. Muitos rejeitam, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de Deus e preferem viver na mente a lei de Moisés, as práticas da lei. Abandonam, rejeitam a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então, meus irmãos, agradeço desde já por todos, né, que participaram da live, compartilharam. Que Deus venha grandemente nos abençoar, trazer amanhã, dia de segunda-feira, começo de semana, sabendo que hoje, domingo, é o primeiro dia da semana, mas que venham nos abençoar, meus irmãos, grandemente, fazendo que cada um leve sim para a sua família, leve sim para o seu vizinho, leve sim para toda a comunidade a graça de Deus, a perfeita, a maravilhosa
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para assim o nosso irmão venha a ser liberto, como eu, como você foi liberto mentalmente, descauterizado mentalmente do sistema religioso. E assim, meus irmãos, eu fico agradecido, glorificamos nós o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E domingo estarei trazendo o tema sobre o dízimo. Sobre o dízimo. Sobre o dízimo. Algo forte. Algo forte. Algo forte. Então que Deus venha nos abençoar grandemente. Que todos os nossos irmãos venham dormir, venham descansar o nosso corpo em nossas camas, né? Na vontade e na permissão de Deus. Que no amanhã, ao levantar, sejamos gratos a Deus por tudo, pelos feitos em nossas vidas, por tudo que Deus preparou e prepara até o fim da sua e da minha vida aqui na terra. Amém, meus irmãos? Agradeço a todos, que Deus nos abençoe. Beijo para todo o pessoal do Pará, pessoal da Bahia, Salvador, Pernambuco, Fortaleza, São Luís do Maranhão. Nosso irmão, deixa eu dar um alô aí para o nosso irmão Deisiane Rodrigues. Abraço, minha irmã, que Deus te abençoe. Vamos lá. O nosso irmão Elias Paulo. Vamos lá. Nosso irmão Elias Paulo. Nosso irmão maravilhoso. Ele que me colocou aí nesse grupo maravilhoso. Graça pura. Vamos lá. Vanilda Lima. Milhões de irmãos eleitos no eterno, no Brasil e no mundo, pregando o Evangelho da Graça. Aleluia, glória a Deus por isso. Vanilda Lima. Vamos lá. Silvane Repolho. Boa noite, graça e paz. Estou no Pará tomando desta água, irmão. Amém, minha irmã. Amém. Vamos lá. O nosso irmão Elias Paulo. Nosso irmão Elias Paulo mora em Açailândia, Maranhão. Vamos lá, deixa eu ir passando aqui para nós concluir dando esse alô maravilhoso, nosso irmão Francisco Menezes Bezerra, estado do Pará. O nosso irmão Luciano, daqui do bairro do Cristo, João Pessoa, Paraíba. Deixa eu ver aqui embaixo do texto, aqui abaixo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome dele. Vamos lá. A nossa irmã Deisiane é de Minas Gerais, Pirapora. É isso aí, Pirapora? Eita, cidade maravilhosa. Mais uma mineirinha aí, ó, conosco. Deisiane, que Deus lhe abençoe grandemente, você e toda a sua família, minha irmã. Seu trabalho, seu casamento. Que Ele venha estar derramando, sim, grandes bênçãos para todos aqueles que andam em Cristo Jesus. Porque quando nós andamos em obediência a Deus e não ao homem, a Deus, a bênçãos há de chegar em nossas vidas. A bênção há de chegar em nossa casa. Agora, quando nós passamos, irmãos e irmãs, a passar um caminho de desobediência a Deus, aí o pai disciplina o filho. O pai corrige seu filho. Qual é o pai que não disciplina seu filho? Qual é o pai que não corrige seu filho? Então que vemos nós andar em obediência ao nosso Pai Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus eterno. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Que fique com a grandiosa paz do nosso Senhor Jesus.
parar aqui esse negócio. Deixa eu parar aqui. Inverter aqui, mudar a câmera.